Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Nós havíamos trocado Fausto e Luiz Cláudio do dia da palestra. Então vocês vão ler ali e vão pensar que é o Fausto que está falando. Não é, é o Luiz Cláudio, viu? Boa noite a todos. Que a paz do Pai Criador esteja conosco hoje e sempre. Que a luz de nosso Mestre Jesus possa invadir os nossos corações e as nossas mentes, iluminando-nos, dando-nos a lucidez espiritual tão necessária para que possamos cumprir os nossos propósitos aqui na vivência da matéria e sairmos daqui, retornando à nossa pátria espiritual, melhores do que quando aqui chegamos. A todos que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Seremos aqui, neste momento, meros transmissores dos ensinamentos de Jesus, nada além disso. Aqueles que porventura estejam aqui pela primeira vez, a casa está sempre de portas abertas a todos aqueles que procuram e necessitam do consolo insuperável dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Na noite de hoje, trouxemos para a nossa reflexão falarmos sobre a nossa fé. A quantas anda a nossa fé? Se ela está firme, se ela está construída sobre bases sólidas, ou se nós ainda titubeamos diante das adversidades, das dificuldades, que são situações naturais da nossa existência. Costumo dizer sempre no início das nossas palestras, que vivenciamos, como todos sabem, num mundo de provas e expiações. Então, tudo que acontece conosco, tudo que é consequência dos nossos atos, tudo que é planejado na nossa presente encarnação, com a nossa conscientização e com a nossa concessão, são circunstâncias naturais da nossa existência. Precisamos começar a enxergar isso de uma forma mais firme. Ou seja, tudo que nos acontece é natural. Não é castigo, não é outro que é privilegiado, não somos nós que somos azarados, não tem nada disso. São circunstâncias naturais, atinentes, específicas a cada um de nós, de acordo com os nossos merecimentos e necessidades. Então a fé é ela que vai fazer com que nós tenhamos ou não mais sucesso ou menos sucesso nas nossas atividades. Bacelli nos diz que não há queda, não há quem não tenha caído tão profundamente que, desde que eu queira, não mais consiga se levantar. Então vejam vocês, né? Aquele que pode, na nossa concepção, ter caído tão profundamente que na nossa imaginação não tenha, por muitas vezes, recuperação, na nossa forma de ver, ele está amparado sim, pela justiça e pelo amor infinito de Deus nosso Pai, onde quer que se localize, que se encontre. Porém, precisa ele querer sair de onde está, ter a vontade de recomeçar, de se refazer, de se redimir, e assim somos todos nós. Nós vamos basear os nossos comentários no estudo que fazemos do Evangelho de nosso Mestre Jesus, fora do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro, né? Mas das obras de Emmanuel, e vamos nos basear então no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 40, que tem como título Tempo de Confiar. Observem vocês que este livro foi psicografado por Chico Xavier em 1948. Então nós temos aí já decorrido um bom tempo, não é? E os ensinamentos de Jesus vêm até nós aí há
praticamente 21 séculos. E nós estamos aqui ainda, muitas vezes, titubeando diante de determinadas circunstâncias que a vida nos apresenta, né? Como é de saber, como é de conhecimento da grande maioria, Emmanuel retira dos evangelhos passagens, frases, até então desconhecidas para nós que não estudamos o evangelho, lendo através da Bíblia, né, contido na Bíblia, pequeninas frases que têm um profundo, mas um profundo sentido que às vezes nos escapa quando nós lemos a passagem evangélica no sentido de ler e tentar entender. Então Emmanuel vem em nosso socorro para esclarecer-nos estas passagens, mostrando que tudo que Jesus nos disse tem fundamental importância para nós que queremos, precisamos e, acima de tudo, podemos realizar aquilo que ele realizou, pois assim ele nos disse, não é? Então a frase é extraída do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 25. É uma passagem conhecida por todos nós, né? Uma passagem interessante, onde Jesus se encontrava ao final do dia com os seus discípulos à beira do lago, e resolvem então transpor o lago. Ele chama os seus apóstolos, e então vão transpor o lago no barco, obviamente, e começa uma tempestade. Jesus, ao entrar no barco, dorme, silencia-se. Mas os apóstolos, tocando o barco e preocupados com a tempestade que os havia acolhido naqueles momentos, ficam desesperados. E ao ficarem desesperados, recorrem a quem? Ao Mestre Divino, que ali estava dormindo. Acordam-no então e dizem-lhe: Senhor, acorde, pereceremos, a tempestade está a nos acolher, está a nos colher. Jesus então diz a frase que irá nortear todos os nossos comentários na noite de hoje. Então Jesus diz a todos eles: e disse-lhes, onde está a vossa fé? Obviamente, depois disso, Jesus levanta-se, repreende os ventos e a chuva, e a bonança volta. É assim que está na passagem evangélica, não é? E os discípulos então ficam maravilhados e ficam a se perguntar: quem é este que repreende os ventos, a chuva, as tempestades, e a eles ela obedecem? Então esta é a passagem evangélica que norteará os nossos comentários, baseados no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel começa nos dizendo que a tempestade, aquela que se estabelecera diante do barco que estava atravessando o lago, estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Precisamos observar as palavras que são colocadas, porque elas não são colocadas por acaso. Elas têm um fundamento, não é? Então ele fala aqui que a tempestade estabeleceu a perturbação dos ânimos dos discípulos mais fortes. Dos discípulos mais fortes. Mesmo aqueles que estavam cotidianamente junto de Jesus, ao se verem diante de uma situação difícil, tiveram uma situação difícil, entraram em desespero e a ele recorreram. Quando nós falamos em tempestade, como nos fala Emmanuel aqui, a nossa vida não é assim, também cheia de altos e baixos. A tempestade não nos acerca por muitas vezes. Não nos vemos defrontados diante de situações onde somos chamados a testemunhar a nossa fé, a nossa crença, aquilo que vivenciamos e tentamos aprender na casa espírita, aquilo que o Evangelho de Jesus nos mostra com segurança total com relação à confiança que devemos ter nos desígnios divinos. Então a tempestade também, no nosso modo de ver, ela também assola a nossa existência. E o que é que nós fazemos? Por mais firmes que nós possamos nos sentir, em função do pequeno conhecimento que detemos das Escrituras, dos ensinamentos, dos esclarecimentos que a doutrina dos Espíritos nos traz, nós também nos desesperamos, por mais fortes que nós possamos estar nos sentindo, né? Então ficamos desorientados ante as fúrias dos elementos, e então socorrem-se de Jesus em altos brados. O que é que nós fazemos? Recorremos também a Jesus, quando a situação se vê num ponto onde nós não enxergamos mais saída. E assim devemos fazer sim,
recorrer aos ensinamentos de Jesus, recorrer ao Evangelho, porque Ele certamente nos trará a resposta, através daquilo que está dito e através da nossa compreensão. E acima de tudo, através do nosso querer modificar a nossa renovação, modificar o caminho que nós estamos trilhando. Não adianta nós querermos resultados diferentes e continuarmos agindo sempre da mesma forma. Nada se modificará, a não ser que nós modifiquemos a nossa forma de agir, de ver e de pensar com relação à vida. Continua Emmanuel. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? Então vejam vocês que Emmanuel nos diz que o mestre nos atende. Quando nós solicitamos o apoio divino para nos dar forças extras para suplantar dificuldades que são naturais em nossa existência, Ele nos atende. Porém nos pergunta: onde está a nossa fé? Porque passada a tempestade, passada a dificuldade, solucionado o problema, a angústia esquecida, como é que anda a nossa fé? Será que nós nos fortalecemos diante de vencer determinados obstáculos? Ou nós nos esquecemos e a próxima tempestade que vier, e certamente virá, nós nos comportaremos de forma diferente? Enxergaremos aquela situação como uma consequência dos nossos atos? Como uma prova, como um momento de testemunho, ou nos rebelaremos, ficaremos ociosos, fugiremos dos nossos compromissos, tentaremos fugir da nossa consciência, não conseguiremos, obviamente, fugiremos dos amigos, dos parentes que irão nos aconselhar, que virão em nosso auxílio. Será que é assim que nós vamos nos comportar? O quadro da tempestade que assolou ao barco que Jesus estava, sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Então vejam vocês, Emmanuel nos fala que o quadro, esta passagem, como disse, tudo que Jesus fez, falou e exemplificou, tem um profundo ensinamento para nós todos. Precisamos aprender com o estudo, com a compreensão, a observar mais largamente aquilo que está querendo nos mostrar Jesus, né? O que é que Ele nos trouxe, né? Então ele diz aqui que Jesus indica claramente, como tudo que Jesus fez, não há nenhum equívoco nas suas palavras e nos seus exemplos, absolutamente nenhum. Precisamos ter a certeza disso, não é? Então ele nos indica claramente a necessidade da manutenção da confiança. Nós temos que ter essa confiança dentro de nós, essa fé raciocinada, em cima do bom senso, em cima da lógica, porque ela nunca se perderá. Mas para isso, exige-se de nós todos, é imprescindível que estejamos dispostos a estudar, a conhecer, a incorporar, a refletir acerca desses ensinamentos, para que no próximo passo nós estejamos então aptos a praticar esses ensinamentos. E aí sim, nós estaremos então solidificando dentro da nossa alma a confiança, em qualquer circunstância que a vida nos apresentar, em qualquer lugar que estivermos da nossa existência, seja na vivência da matéria, seja na nossa pátria espiritual. Ela se solidificará de tal forma que nós não seremos vencidos ou desalentados por problemas que são naturais da nossa existência, por situações de ensinamentos, benefícios, bênçãos que Deus nos manda para nós aprendermos como nos comportar. Infelizmente ainda aprendemos, na maioria das vezes, pela dor, infelizmente, pela nossa invigilância, pela nossa falta de cuidado ao pensar, ao falar, ao agir, ao atingir o companheiro que está conosco. Então ainda sofremos e aprendemos pela dor. Continua ele: se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita,
revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Então, precisamos compreender que tudo existe um tempo determinado. Todos nós temos o nosso próprio tempo de compreender e entender os ensinamentos. Não cabe a nós acharmos-nos em condição superior ou inferior a qualquer outro que esteja conosco. Somos todos iguais perante o Pai. A única coisa que nos diferenciará em mundos mais felizes é a condição moral da criatura, do espírito. Então, todos nós temos a hora certa. Nós temos a hora para trabalhar, mas temos a hora para descansar. Temos também a hora para plantar e temos a hora de colher. Tudo a seu tempo, não no nosso tempo. Somos imediatistas, né? Rogamos alguma coisa aos espíritos superiores, a Deus, a Jesus, e queremos que daqui 10 minutos tudo esteja do jeito que nós pedimos, do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos que é o melhor. E não é assim que funciona, né? Funciona de acordo com os nossos méritos, merecimentos e no tempo certo, que é o tempo de Deus, que ainda não sabemos dimensionar. Mas se tivermos confiança, se a nossa fé for sólida, se estivermos convictos de que aquilo que ouvimos aqui na Casa Espírita, de que as luzes que Jesus nos trouxe são aquilo que toca o nosso coração e se incorpora na nossa alma, certamente nós não abriremos mão dessa confiança. E aí, mesmo diante das agruras, nós seremos firmes, né? Estaremos levando essa confiança em qualquer lugar que nós estivermos, né? Na hora certa, né? Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos difíceis. É aquilo que nós comentamos, né? Quando está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Nós já somos otimistas normalmente, porque a vida corre tranquilamente. Agora, quando... né? E aí nós não somos chamados a provar da nossa confiança, da nossa fé, daquilo que nós aprendemos, a dar o testemunho, a agir de forma serena, a agir de forma correta, a não nos deixar levar pelas tendências negativas que nós temos, a resistir aos chamamentos das portas largas que a vida nos traz. Então aí nós estamos sim, consolidando-nos como verdadeiros cristãos e verdadeiros cúmplices do Cristo na construção de uma humanidade mais fraterna, mais solidária e mais igualitária. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Como é que nós falamos com relação aos amigos? Conhece-se os verdadeiros amigos nas horas difíceis, não é? Nas horas de bonança, né? Seja ela material ou que estejamos vivenciando situações tranquilas, né? Temos muitos amigos. Todos nós aqui certamente já passamos por essas experiências, né? De ter os amigos certos nas horas de grande necessidade. Esses são os verdadeiros amigos. Aqueles que nos amparam na dificuldade, que estão conosco para nos auxiliar, não para acobertar ou para ser coniventes com os nossos desencaminhamentos, com os nossos desenganos, com os nossos equívocos. Então só seremos testados na condição de amigo do outro ou vice-versa nas situações infelizes que a vida nos apresenta. Infelizes no nosso modo de ver, equivocado, né? Porque tudo é ensinamento, nada é por acaso. Então os amigos, as situações que estão todas tranquilas, nós não sabemos medir verdadeiramente como é que está o nosso comportamento com relação às outras pessoas, né? Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Quem são os discípulos de hoje? Somos nós. Então, que nós aguardemos, porque certamente, se já não estivermos passando, já passamos por inúmeras provas, por inúmeras circunstâncias, né, em que nós conseguimos ultrapassar, em que vencemos, e ao olhar para trás, nos sentimos felizes, porque nós ultrapassamos barreiras que
no meio daquela situação, na vivência da situação, entendíamos que não teríamos forças para vencê-las. E aí, de repente, né, no nosso julgamento ainda muito precipitado, né, as situações se resolvem, a solução aparece. E aí olhamos para trás e vivenciamos experiências tão grandes, enobrecedoras, engrandecedoras, que muitas vezes caem no esquecimento. Alguns dizem que o passado não é para se vivenciar, né? Não é para vivenciar no passado. Nós não precisamos viver do passado, mas nós precisamos aprender com o passado, aprender com as nossas experiências. É para isso que existe a contagem do tempo no tempo humano. É para que nós possamos, efetivamente, recordar-nos das dificuldades que nós já ultrapassamos, as tempestades que nós já enfrentamos e o quanto nós já fomos socorridos, às vezes sem nem sabermos, pela espiritualidade maior que vem em nosso socorro para nos orientar. E muitas vezes não nos lembramos disso, né? Então, naturalmente, oportunidades de luta maior aparecerão para nós todos, em momentos incertos para nós, mas no tempo certo, para que possam efetivamente surtir os efeitos que todos nós precisamos, que é o efeito do aprendizado, o efeito da incorporação. É testar se efetivamente a nossa fé, a nossa confiança em Deus está ativa. Não só nas horas da tranquilidade, não só nas horas das farturas materiais, não só nas horas em que vivenciamos situações de saúde plena, porque muitas vezes nessas horas nós nos esquecemos do Cristo. Nos deixamos levar pelos prazeres materiais, às vezes deixamos de vir na casa espírita, deixamos de estudar e vamos assim nos desligando da espiritualidade maior que nos cerca. Então estejamos sempre vigilantes com relação aos nossos atos, para que esta ligação com o mais alto não se desfaça, que não percamos a oportunidade de estar abertos, sintonizados com a espiritualidade do bem que vem em nosso socorro. Tanto nos momentos felizes, evitando os nossos desregramentos, os nossos equívocos, os nossos desvios, como nos momentos de dificuldades que vêm nos auxiliar, nos amparar, nos trazer a força extra que todos nós precisaremos, né? Então, aplicar a mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso seria impossível aferir valores. Ou seja, vencida uma etapa, novas etapas serão necessárias para que nós possamos crescer. Como acontece na nossa vida aqui na matéria. Nós precisamos estar aptos profissionalmente, pessoalmente, para vivenciar em sociedade. Profissionalmente, se vencemos um desafio, conseguimos nos formar na faculdade, novos desafios virão maiores naturalmente, porque os menores já foram vencidos. Precisamos ser testados em outros. O Espírito perfeito tem que saber tudo de tudo. Para chegarmos à perfeição, vivenciaremos todas, absolutamente todas as situações que a matéria pode nos apresentar. Todas. Ficaremos aqui ligados à matéria até que tudo que nos seja preciso de aprendizado, nos seja necessário, nós tenhamos colhido das oportunidades reencarnatórias que são bênçãos que Deus nos concede. Por isso a vida é tão valiosa para nós espíritas, né? Não permitimos, não aceitamos e orientamos a questão do suicídio. Vivenciamos aí essa semana mais um ator, um artista que se suicidou, né? Vivenciamos aí todas as vezes situações muito difíceis de pessoas que não suportam as dificuldades, os problemas que a vida nos traz e acabam imaginando que através desse meio vão fugir da situação. Muito pelo contrário, né? Irão criar uma situação de maior comprometimento ainda. Por isso, o conhecimento, a estruturação do nosso ser é importante. Não podemos nos abster, gente, de procurar conhecer, de estudar o Espiritismo,
de estudar o Evangelho de Jesus, as obras básicas, pois elas nos dão suporte. E nessas horas nós saberemos compreender o porquê dessas circunstâncias acontecem conosco. Nós vamos saber analisar com clareza, com serenidade, com frieza, e sem nos apiedarmos de nós mesmos, no bom sentido, né, que nós fomos os provocadores dessas situações, olhando lá atrás, no início delas todas. Não é? Então será exigido de nós, sim, cada vez mais dedicação, cada vez mais que nós nos coloquemos, que nós coloquemos em prática os ensinamentos que aqui estamos aprendendo. Estamos ouvindo, vamos incorporando. A hora que ele estiver convicto e dentro da nossa consciência, certamente nós começaremos a andar de uma forma diferente. Porque da nossa consciência nós não conseguimos fugir. Não há como. Fugimos dos amigos, dos parentes que nos incomodam, não atendemos o telefone, desviamos do caminho. Mas na nossa consciência não há como. E se estiver escrito, como nos diz no Livro dos Espíritos, a lei de Deus, que aqui estamos aprendendo, na nossa consciência, ela nos cobrará. E dela não fugiremos. E quando a nossa consciência nos cobra, certamente a nossa movimentação aqui na matéria será diferente, né? Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Lembramos-nos aqui então da pergunta 660 de O Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec faz aquela pergunta, que eu julgo uma das mais importantes de O Livro dos Espíritos, né? Porque nos dá um alento muito grande. Pergunta se a prece torna o homem melhor. E aí a espiritualidade maior responde: desde que feita com fervor e confiança, ela nos faz mais fortes, nos aproxima dos bons espíritos e é um socorro jamais recusado. Jamais, jamais. Observem vocês, Deus não nos desampara nunca, em nenhum momento da nossa existência. Apesar das nossas grandes dificuldades desse entendimento, né, de nos sentirmos muitas vezes sozinhos, desiludidos, desamparados, em nenhum momento da nossa existência nós estamos a sós. Em nenhum deles. Está lá no Livro dos Espíritos. E Emmanuel corrobora aquilo que os espíritos superiores respondem, quando ele nos diz que o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, vem a indagação: onde está a vossa fé? Ou, onde estava a vossa fé diante de um problema que se apresentou na sua vida? A sua confiança, a sua convicção de que aquilo é o melhor que poderia lhe acontecer. Que Deus não nos castiga. Que se aquilo está acontecendo em nossa vida, é porque é uma bênção. Que através do sofrimento nós vamos crescer. Vamos aproveitar a oportunidade do ensinamento que Ele nos traz. Observando-nos intimamente, olhando-nos no espelho, dentro dos nossos olhos, enxergando a nossa alma, por assim dizer, e verificando onde é que nós podemos melhorar. Onde é que nós precisamos melhorar. O que é que o Evangelho nos traz que nós não estamos conseguindo entender, compreender e praticar? Quais são as leis divinas que nós já conhecemos, que nós não cumprimos? Nos falta o quê? Força de vontade, coragem, entendimento? Precisamos saber analisar isso de forma que possamos traçar um plano de metas para a nossa reforma íntima, essencial para nós todos, sem distinção de qualquer um. E a outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então Emmanuel coloca para nós aqui por diversas vezes que os obstáculos virão. Não há como ser diferente. Eles virão para nos testar, para provar a nossa fé, para darmos o nosso testemunho de exemplo, de conduta, de forma que nós possamos, como ele nos diz, dominar-nos, educarmos-nos, né?
e vencer serenamente as lições recebidas. Tudo na nossa vida é lição, tudo é aprendizado. Não podemos desperdiçar nada que acontece na nossa vida. As menores circunstâncias que às vezes nós não damos importância no nosso cotidiano são fundamentais. Às vezes não somos chamados a grandes obras, não. Mas somos chamados a dar um abraço num amigo que está em sofrimento, a levar um sorriso, a sentar ao lado e ouvi-lo simplesmente, estar com ele. Somos chamados às vezes dentro da nossa família a ser mais compreensivo, ser mais paciencioso, termos uma conduta mais fraterna com aqueles que são os nossos mais próximos. No campo profissional somos chamados à cooperação. Eu sei mais que o outro, vou dividir o meu saber, sem nenhuma presunção de humilhar o outro, mas simplesmente com a boa intenção de dividir o que eu já sei, pois outros precisarão dividir comigo para que eu possa aprender também. Não se exige de nós grandes obras, não se pede isso. É nas pequenas situações que acontecem todos os dias na vida de todos nós, é que nós somos chamados a servir e a cooperar. E nas situações difíceis, nas situações de dificuldades, nós somos chamados a testemunhar a nossa fé. Confiar em Deus. Errei, posso ter errado, mas eu tenho confiança que uma nova oportunidade me será dada, e dessa eu não perderei. No momento em que for adequado, não no momento que eu quiser. Até lá, trabalharei, tentarei me educar, vigiarei os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras, de forma que eu possa então estar construindo, abrindo um caminho luminoso para que as boas influências, para que os espíritos superiores possam se aproximar, porque nós é que não deixamos. E isto tudo fortalecerá a nossa fé. Por quê? Porque nós estaremos ungidos, abençoados, envolvidos num clima tão intenso de energia positiva, que nós seremos otimistas e confiantes naturalmente, como nos diz Emmanuel. Expondo e praticando tudo aquilo que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, tudo que o Evangelho de Jesus nos traz no nosso dia a dia. E a nossa fé, então, será uma situação marcante para as outras pessoas. Poderemos até servir de exemplo, por que não? Nós não nos miramos nos espíritos luminares que aqui vieram? Nós não nos miramos nas pessoas que nós julgamos de bem, que têm uma boa conduta, que são, digamos assim, naturalmente bondosas em circunstâncias que nós ainda não conseguimos ser? Nós podemos ser exemplo sim, gente. Com tudo aquilo que nós já sabemos. E olha que nós já sabemos muito, hein? Nós somos abençoados. E a nossa fé, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, não é? Que tem como título, a fé transporta montanhas, ou remove montanhas, em algumas outras traduções, né? Ela tem como ponto de apoio a inteligência e na compreensão das coisas. Conhecimento e sentimento. Conhecimento e sentimento. Inteligência e sentimento. A fé está alicerçada nessas duas circunstâncias. Se nós já temos inteligência para entender os ensinamentos e compreendê-los, precisamos ter o coração aberto para então praticar. Nos tornando mais humildes, menos orgulhosos, mais dispostos, mais abertos às pessoas, olhar as pessoas sempre com os olhos do bem. Nós temos mania de incriminar as pessoas, né? Às vezes não incriminamos na palavra, mas incriminamos no pensamento. Vamos olhar as pessoas com o bem, pelo lado bom. Qualquer coisa que às vezes alguém nos diga, nós achamos que a pessoa quer nos machucar, que ela tem maldade dentro de si. Não tem, não. Vamos modificar a nossa forma de enxergar. A fé nos faz ser assim, porque nenhum filho de Deus se perderá. Assim disse Jesus. Conhecia ele o nome de suas ovelhas, conhece um por um de nós.
O Pai nos confiou a Ele, e Ele certamente não nos desamparará. Vimos aqui que sempre que somos compelidos diante da dificuldade a buscar a sua ajuda, ela sempre vem. O socorro jamais nos é negado. E isso para nós é motivo de grande alegria. Mas precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte, ela tem que ser executada por nós mesmos, cada um de nós. Ninguém fará aquilo que é de nossa necessidade por nós. E não adianta nós ficarmos aí empurrando, dando desculpas para outros, porque isso não será levado em conta na nossa cadernetinha que está sendo anotada lá no mundo espiritual. A nossa conta corrente lá será sempre a mais justa, apesar de muitas vezes assim não compreendermos. Então, quando a situação ficar difícil, quando a angústia nos perturbar, a doença nos visitar, um ente querido voltar ao mundo espiritual, para a nossa pátria, né? Quando as angústias ferverem, quando a mágoa quiser se instalar dentro de nós, o rancor, não deixemos. Vamos usar a nossa confiança nos desígnios divinos, na vontade do Pai, para acreditar que tudo dará certo, que tudo será melhor, que o dia de hoje foi ótimo, que o dia de amanhã será tão bom quanto o de hoje, que os aprendizados, as situações, as oportunidades estarão aí presentes. Cabe a nós aproveitá-las. E no momento oportuno, no tempo certo, testemunharmos a nossa fé. Não só com palavras. Elas são importantes sim. Mas principalmente com os atos que sejam iguais àquilo que nós falamos. Se não houver consonância nessas duas circunstâncias, certamente as nossas palavras serão vazias. Não terão eco e nem profundidade. Eu vou ler uma parte de uma passagem só para nos mostrar a importância da doutrina dos Espíritos em nossa vida. Aqueles que aqui vêm já há muito tempo, certamente já se modificaram em muitas circunstâncias pelos ensinamentos que aqui recebemos. No livro Primícias do Reino, psicografia de Valdo Franco, autoria de Amélia Rodrigues, nós temos passagens aqui belíssimas dos momentos em que Jesus vivenciou conosco aqui na matéria, que são escritas de uma forma tão intensa que vale a pena todos vocês lerem. Eu faço questão de trazer os livros porque é neles que a gente se baseia para poder trazer as informações para vocês, não é? E nesta passagem onde Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, que é uma passagem muito conhecida também, Simão Pedro, ao conversar com Jesus, ele diz o seguinte: mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio e que se guardam as vozes. Em toda parte, clamarão, lecionando esperança sob os auspícios de 1000 consolações. E quando o Consolador chegar, interrogou o discípulo emocionado: os homens o receberão compreensivamente? O Consolador é a doutrina dos Espíritos, é esta que nós professamos. Responde Jesus: não, Simão. Não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos, e por isso mesmo indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço e lentamente elaborando a era da paz e da alegria sem jaça. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. Amélia Rodrigues, de Valdo Franco. Esse livro é fantástico. Então, o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus é a doutrina dos Espíritos, que vem nos lembrar dos seus ensinamentos e aclarar a nossa mente acerca de tantos outros que até então não conhecíamos, pois não estávamos preparados para isso àquela época. Hoje nós já estamos. O que estamos esperando para iniciar imediatamente a modificação da nossa forma de ser e de ver a vida? Vivenciar o Evangelho de Jesus naquilo que nos é possível. Não seremos perfeitos. Espera-se de nós o melhor de nós. Nada além disso.
Nada além disso. Que façamos aquilo, tudo que estiver ao nosso alcance. Dando-nos, doando-nos, nos entregando. Abrindo caminhos, abrindo pontes, quebrando orgulhos, de forma que possamos então, como nos diz Amélia Rodrigues, construir um mundo mais solidário e mais fraterno, sendo verdadeiros discípulos atuantes de nosso Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre, que nossos espíritos protetores estejam ao nosso lado e que possamos nós retornar aos nossos lares mais alegres, confiantes, felizes, serenos e animados pela luz de Deus nosso Pai e pelo amor infinito de Jesus a nós todos. Uma boa noite e muito obrigado.